encontros extraterrestres. Você acredita? Não acredita? Bom, não é bem sobre um encontro extraterrestre em si que a gente vai falar neste canal hoje, mas sim sobre a nova série documental da Netflix que fala ela traz 4 episódios tratando de 4 acontecimentos específicos e famosos de encontros extraterrestres, tá? Eu assisti apenas os 2 primeiros capítulos, gostei bastante, por isso eu resolvi trazer para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre essa série em si, esse documentário, e sobre o que ela representa aí nesse universo de encontros, avistamentos de OVNIs, enfim, tá bom? Então, primeiro, essa série da Netflix, ela aqui no Brasil recebeu o nome, tô com uma colinha aqui do lado, por isso eu vou ficar olhando, de encontros extraterrestres, e ela traz, por enquanto, 4 episódios, não sei se chegarão novos episódios, tá? O primeiro episódio, ela fala das luzes que apareceram no Texas, de centenas aí de pessoas que viram essas luzes no Texas, e ela traz justamente como essas pessoas foram ridicularizadas na época, tá? E assim, você vê pessoas de diversas idades, com diferentes profissões, enfim. Uns talvez até se beneficiariam de falar sobre o tema, outros ali não fede nem cheira na vida da pessoa, se ela viu ou não viu, né? E traz justamente como essas pessoas foram ridicularizadas na época, o tema foi tratado de uma forma cômica, vamos dizer assim, na época. E hoje, novos dados de radares, era essa palavra que eu estava buscando ali, novos dados de radares meio que comprovam ali que aquelas luzes e tal, realmente elas passaram por ali. Isso não quer dizer que sejam OVNIs, que sejam naves, enfim, não há uma explicação para o fenômeno em si, mas, de fato, muito provavelmente aquelas pessoas todas que afirmavam ter visto as luzes, realmente viram luzes, né? E aí o segundo capítulo, que foi o que eu gostei bastante, foi o último que eu assisti por enquanto, ele fala de um acontecimento que aconteceu no Zimbábue, em 1994, onde 60 crianças de uma pré-escola avistaram, né? Muitas afirmam ali terem visto uma nave e seres extraterrestres, ou algumas só viram a nave, outras só viram o ser, mas enfim, no todo ali as crianças dão esse depoimento de que viram a naves, de que viram seres, e o discurso delas ali, entre elas, de modo geral, ele é muito rico em detalhes e muito coerente entre uma criança e outra. E aí ele traz nesse episódio essas mesmas crianças, já adultas, ali na faixa dos seus 30 e pouquinhos anos, falando sobre o ocorrido e a maioria delas continua, sim, afirmando que aquilo que elas viram na infância foi real, que não foi algo assim, tipo uma histeria coletiva ou algo do tipo. E é bem interessante esse capítulo, vou dar um spoilerzinho aqui, mas ele é bem interessante porque ele traz um dos atores envolvidos ali na situação, uma das crianças, né, agora depois de adulta, ele fala que não, que aquilo ali foi papo de criança, que ele mesmo foi o primeiro que puxou. Ele fala lá, um ET, uma nave, porque não queria voltar para a sala, e diz que as crianças começaram a gritar e começaram a embarcar na ideia dele, e que tudo não passou de como fosse um surto, um surto infantil ali, e que ele não entende porque as pessoas continuam afirmando isso e tal. Enfim, embora o comportamento desse, não julgando porque não tem como a gente saber dos fatos, mas o comportamento dessa pessoa me incomoda um pouco ali. Se vocês assistirem, vocês vão ver. Parece assim aquela pessoa que fala assim, vamos acabar com isso, gente, né? Ele se sente, dá a sensação de que ele se sente incomodado de estar envolvido
nessa história toda, de ser procurado com certa recorrência por essa história toda, e ele decide falar logo assim que aquilo é uma mentira, que aquilo foi um surto, enfim. Mas de todas as crianças, agora adultos, né, somente ele tem essa versão e as outras crianças, embora não todas sejam entrevistadas ali no documentário, mas alguns já adultos, né, todos, de modo geral, ali mantêm o mesmo discurso de o que eles viram não foi coisa de criança, não foi um surto, que foi alguma coisa real. Depois eu volto a dar minha opinião sobre essa situação. Daí tem o terceiro episódio que eu não assisti ainda, que é de um contato imediato no país de Gales, de uma série de avistamentos, tá? Esse eu vou precisar assistir ainda para trazer aqui para vocês. E depois ele traz aquela questão de Fukushima em 2011, se não me engano, isso. Da questão de Fukushima em 2011, depois do acidente ali, houveram, né, muitos avistamentos de muitas luzes ali sobrevoando a usina. Então acho que são 2 capítulos aí que vão ser bem interessantes. Esse de Fukushima, principalmente, eu tô louca pra assistir. E primeiro, o que eu achei do documentário em si? Gente, eu achei esse documentário muito bacana, porque eu normalmente não tenho a menor paciência para assistir esses documentários. Porque normalmente eles têm um formato muito sensacionalista, sabe? Aquela coisa assim, aí, fulano viu, aí o cara vai falando ali em inglês e o tradutor vai dublando ali, embora ele nesse formato, mas ele traz um formato muito mais leve, né? Então, assim, é realmente uma entrevista, não sinto uma forçação de barra ali. Nos 2 primeiros episódios, ele deixa, assim, o tempo todo margem para interpretação, para diferentes opiniões, para diferentes interpretações, para dúvidas, mas ele traz os relatos dessas pessoas sem ridicularizá-las, sabe? Sem super explorar a temática, é óbvio que tá explorando porque é um documentário, né, e é sobre isso, mas sem super explorar, sabe? Sem aumentar, sem... Ai, só quem sente essa coisa de sensacionalismo, tipo alguns documentários da History, assim, sobre apocalipse, sobre fim do mundo, enfim, né? Ele não traz esse incômodo, ele tem uma abordagem bem técnica, vamos dizer assim. Então ele vai lá, coletou o relato das pessoas, fez as filmagens, as pessoas contam o que elas viram, conta-se o que aconteceu nas cidades, né, nos arredores ali na época, e você tire suas conclusões. Então, ele é bem técnico, ele não puxa a sardinha nem para um lado, nem para o outro. Então, isso daí eu acho bacana. Agora, uma coisa que me intriga nesses assuntos de extraterrestres. Primeiro, eu sei que vocês vão perguntar minha opinião aí nos comentários, eu vou falar. Eu acho que muito dificilmente nós estamos sozinhos nesse universo gigantesco, tá? Agora, aqui, nós já recebemos visitas? Não recebemos visitas? Gente, eu não sei, não sou capaz de opinar, nem que sim, nem que não, né? Eu acredito que sim, eu acho que por trás de algumas histórias tem sim algo de verdadeiro. Por quê? E aí eu vou falar por quê. Você tem relatos de pessoas, como eu disse no próprio documentário, nesses casos de avistamentos, de OVNIs, quando é uma coisa mais coletiva, você tem relatos ali de pessoas de diversas idades, diversos nichos de trabalho, diversas formação aí, profissões. Então você tem pessoa desde do senhorzinho ali, que tem a lojinha e não sei o que, até você tem relato de médico, de artista. Então você tem um público muito variado, todos afirmando que viram a mesma coisa, onde a maioria dessas pessoas não vão ganhar absolutamente nada, né, em falar sobre isso. Então é muito comum a gente falar assim, 5 pessoas avistaram, não sei o que, aí vai aquela senhora, dona de casa, de 56 anos, aposentada, enfim, 60 anos, sei lá, e aposentadoria, né, uma coisa que não nos pertence, mas enfim,
E ela vai lá e bota a cara e fala: olha, gente, eu vi isso, foi assim, 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 não sei o que eu vi, mas achei muito estranho, tal. E de repente, o coletivo começa a zombar dessas pessoas e falar: ah, ela quer aparecer, ela só quer aparecer. Querer aparecer, quero eu, que tenho um canal no YouTube, né, Brasil? Eu quero aparecer. Então, assim, eu tô explorando, sim, essa temática na maior cara de pau. Mas a dona Neide, de 60 anos, casada com o seu Francisco, há 25 anos, o que essa senhora ganha, Brasil, né? Inventar essas histórias. Então, se é verdade ou se não é verdade, que me incomoda muito toda vez que acontecem esses episódios de ET de Varginha e Luz em Fukushima e não sei o que me incomoda muito é como essas pessoas que estão dando esse relato, elas são tratadas, sabe? Pode ser que o que elas viram seja uma sacolinha de supermercado que foi levada pelo ar quente pra cima e, enfim, sabe? Não importa, pode ser uma sacolinha de supermercado. Mas essas pessoas, elas viram, de fato. Elas podem não saber o que viram, pode ninguém conseguir comprovar o que viram, né? Mas elas viram de fato, ou a maioria, pelo menos, viu de fato. É fato que tem muita gente oportunista aí no meio? Não digo aí, não vou nem falar, quem sou eu pra falar, né? Tem um canal no YouTube pra falar sobre essas coisas. Mas não digo assim, de pessoas que exploram o assunto, dando, por exemplo, o canal do Schwarza, que eu amo de paixão. Não falo essas pessoas, mas eu falo pessoas que realmente, sei lá, de repente um famoso, vamos pegar um caso aqui, um famoso, que o cara já não tá mais tão famoso, ele tá querendo voltar pra mídia, e de repente aparece que ele viu, papapá. Ele vai se beneficiar disso. E aí pode ser que realmente ele não tenha visto nada e tá inventando uma história pra aparecer. Então, assim, não estou querendo dizer que todos os que aparecem com esse tipo de relato são relatos reais, mas eu acho que há um movimento muito até das instituições mesmo, sabe? De ridicularizar esses eventos. Então, quando acontece alguma coisa em algum país, seja no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, logo há um movimento assim meio que massivo de ridicularizar aquele tema, explorar aquele tema de uma forma cômica, tipo ET de Varginha, por exemplo. E aí, automaticamente, aquelas pessoas que vinham de forma tão de coração aberto, de forma muitas vezes tão humilde falar sobre o que elas avistaram, elas acabam sendo engolidas por essa onda de ridicularização e vão voltando ali pra conchinha e aí vira só aquela questão do ET de Varginha, sabe assim? Então, minha opinião é essa, sobre esse rolê todo aí de ET. É um assunto que eu gosto muito, que eu tenho muita curiosidade, sim, porque eu acho que a probabilidade de um dia a gente ter algum contato genuíno, se é que já não tivemos ele, é bem grande. Mas, acima de tudo, eu acho que a gente precisa apurar os fatos, sempre investigar o máximo possível para ter a própria opinião e nunca ter aquela postura de ridicularizar uma pessoa que tenha visto alguma coisa, enfim. Eu acho que vale sempre a gente acolher esses depoimentos e tentar entender aí o que está acontecendo. Sobre o seriado, de modo geral, eu sinto que ele tem uma abordagem muito dessa forma, então eu acho que para quem curte o assunto, vale muito a pena não só assistir o documentário, como depois, principalmente ali no caso das crianças de Zimbábue, eu fiz uma pesquisa toda ali por trás, mas pra frente até quero trazer um canal pra vocês sobre isso. Então, um vídeo, aliás. Então eu acho que vale a pena você ver o documentário e o que você ficar em dúvida ou achar intrigante, dá uma pesquisada aí pra você ter sua própria opinião, tá bom, gente? Deixa aqui nos comentários se você já viu ET, se você já viu OVNI. Eu conheço pessoas que já viram, eu tenho conhecido de extrema confiança, não vou revelar-lhe? Existe? Acho que sim. Não vou revelar quem é, porque eu não pedi autorização para esta pessoa, mas é uma pessoa muito próxima minha, que mais ou menos ali em 2008, mais ou menos, teve um avistamento
tá? A pessoa filmou, só que, gente, era aquele celularzinho da Ericsson, não sei se vocês lembram, era aquele celularzinho que só, meu Deus, com aquelas câmeras VGA, mas assim, pessoa, assim, do meu círculo de convivência mesmo, viu uma luz doidona, próxima, bem próxima, que a gente nem sabe, é ET, é espírito, é fenômeno natural, a gente nem ousou, né, porque a gente era bem jovenzinho, a gente nem ousou ali muito falar sobre o que seria. Mas eu vi essa filmagem e foi uma coisa assim que por muitos anos tirou o nosso, sabe, nossa casa, tirou nossa mente pra fora da caixinha, sabe? É uma pena que o celular depois ele foi roubado por outros motivos, né? E da época, por falta de tecnologia, enfim, a gente não extraiu o vídeo, não salvou em lugar nenhum e não temos mais essa imagem. Mas assim, era um videozinho curto também, de tipo 5 segundos, onde aparecia uma luzinha trêmula, assim, sabe? Ela fazia assim, daí ela andava um pouquinho, daí ela voltava assim, enfim. Então eu tenho uma certa vivência, eu mesma não vi nada, mas conhecido já viu, já filmou, eu já vi a filmagem original. Então, assim, a minha opinião é acolher essas pessoas e o que elas viram e o que elas filmaram. E aí a gente vai pra teoria da conspiração mesmo, que no fundo é o que a gente gosta, né? Mas sempre com muito pé no chão, de não começar a levantar é isso, é aquilo, sem a gente saber. Talvez um dia a gente saiba, talvez um dia não. Por hoje é isso, gente. Se inscreve nesse canal que ele é novo, curte, compartilha. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!